Oi, pessoal. Essa aqui é a segunda parte, então, da nossa aula sobre órgãos reprodutores, gametogênese, fertilização e desenvolvimento embrionário até a terceira semana, até o final da terceira semana. E a última aula, a gente terminou nesse slide que trata basicamente da primeira semana, né? Desde quando acontece a ovulação ou ovocitação, como está representado aqui perto do ovário, até o início da implantação, que se dá ali entre o final da primeira semana e o início da segunda. Então a gente tem só um resumão dessa primeira semana, os primeiros eventos. Aqui o ovário, como eu falei para vocês, né, com alguns folículos ovarianos em diferentes estágios que a gente vai ter. O folículo ovariano maduro, o folículo de Graaff é aquele que vai acontecer a ovulação. É aquele que tem algumas características, como dentre elas a maior presença de receptores de FSH e LH na membrana folicular, é o que vai poder receber mais estímulo para o desenvolvimento do folículo. E depois, com aquele pico de estrogênio e pico de LH subsequente, vai acontecer essa ovocitação. As fímbrias vão abduzir de alguma forma esse ovócito para dentro da tuba uterina. O processo de fertilização ou de fecundação vai acontecer de maneira mais prevalente, vai acontecer de maneira mais comum aqui nessa região que está demarcada em verde, que a gente chama de ampola, na ampola da tuba uterina. Geralmente é onde acontece esse encontro e a fertilização. Depois, esse zigoto fertilizado, já fazendo as primeiras mitoses ou primeiras clivagens, vai se direcionar para o útero. Nessa região do corpo do útero é geralmente onde acontece a implantação. E é aqui a implantação é que acontece geralmente, como está exemplificado aqui, do quinto ao nono dia. Aqui, blastocisto, mas a gente vai mostrar mais adiante. Isso aqui é só um resumão da primeira semana e início da segunda, tá? O processo de fertilização, pessoal, ele é um processo complexo, um processo de seleção natural, tá? E aqui alguns números que exemplificam isso. No processo ejaculatório masculino, são eliminados digamos assim, cerca de 200 a 300 milhões. Desses 300, 500 apenas vão... Isso aí, graças a que esse espermatozoide é cauda, como a gente costuma imaginar. Esse movimento de cauda ajuda muito mais na reação autossomal e depois na fertilização propriamente dita do que nesse encontro entre o espermatozoide e o ovócito. Esse encontro, então, ele se dá geralmente na tuba uterina, naquela região que a gente chama de ampola. E durante esse processo, desde o processo ejaculatório, né, até o encontro, se dá o processo de capacitação desse espermatozoide, que acontece por absorção de nutrientes do meio, além de processos enzimáticos que vão preparando a membrana plasmática desse espermatozoide para poder fertilizar, então, esse ovócito. Vou colocar um videozinho que exemplifica rápido. Eu falei no outro vídeo, mas acabou dando problema na hora de gravar, que eu escolhi, fiz a opção de, nessa segunda parte, utilizar vídeos, que eu acho que é mais didático para a gente entender, porque de alguma forma a embriologia ela é um processo dinâmico, né? Ela é um processo de movimento. Então, sempre estudo o movimento acaba sendo bem mais fácil. Aqui, as coisas em movimento, né? Aqui o órgão genital externo feminino, a vulva. Aí a gente adentra no órgão genital interno com o canal vaginal. Aqui o útero, na parte de baixo do útero, que é o cérvix, ou colo uterino. Aí ele está dando um zoom aqui na região do ovário. Como eu disse anteriormente, a gente vai folículos ovarianos em diferentes fases. Aquele folículo ovariano maduro vai ser o que vai fazer a ovulação, porque não é o óvulo que é eliminado aqui nesse momento. Então, o ovócito é eliminado. O que fica no ovário é o corpo lúteo, que vai continuar secretando hormônios para a manutenção do endométrio, dentre eles o estrogênio e a progesterona. Esse ovócito, então, ele entra na tuba,
através das fímbrias, ele vai encontrar os espermatozoides, como eu disse, na região da ampola, e é isso que a gente vai mostrar aqui. Essa região mais roxa externa é a corona radiada, ou cúmulos óforos. Essa região mais cinza, aqui abaixo da corona radiada, é a zona pelúcida. E essa membraninha abaixo da zona pelúcida é a membrana plasmática. Aqui são grânulos perto da membrana plasmática do ovócito, tá? São grânulos ou vesículas contendo inúmeras substâncias, dentre elas o cálcio, que é uma das principais substâncias para a reação de zona que vai acontecer depois. Então, a primeira dificuldade, a primeira barreira que o espermatozoide vai ter que enfrentar vai ser aqui na corona radiada, e isso, a hialuronidase é que vai digerir ou degradar essa porção inicial, que é a corona radiada, junto com a ajuda, daí sim, do flagelo. O flagelo e a hialuronidase é que vão fazer esse primeiro movimento em direção ao citoplasma do ovócito, tá? Quando o espermatozoide chega na zona pelúcida, aí ele interage com uma proteína de membrana. Na verdade, o espermatozoide ele tem uma proteína de membrana que é a ZP3, e essa ZP3 interage com o receptor de ZP3. Aí, o espermatozoide acaba se ligando à corona radiada. Depois ele interage com uma outra proteína da zona pelúcida, que é a ZP2. E é através dessas interações que vai gerando uma reação acrossomal, e aí com liberação de acrosina, principalmente. E aí, daí ela vai adentrando, o espermatozoide vai adentrando então, na corona radiada, até chegar à membrana plasmática do ovócito. Enzimas, então, são liberadas na zona pelúcida. O espermatozoide vai adentrando cada vez mais até que a membrana dele se funde à membrana do ovócito. Quando isso acontece, aí acontece a reação de zona. É uma modificação na polaridade interna e externa da membrana plasmática da célula que impede a polispermia, que impede a fertilização por mais espermatozoides além daquele que já fertilizou e liberou para o núcleo masculino ali, como a gente está vendo, certo? Essa é a reação de zona que chama. Assim que o pronúcleo masculino é formado com a liberação do núcleo do espermatozoide dentro do citoplasma do ócito, esse ovócito que está em meiose 2, né, que está em metáfase 2 da meiose 2, termina essa divisão celular e metade desses cromossomos vai formar o segundo corpúsculo polar que vai vir aqui para essa vesícula, e a outra parte vai formar o pronúcleo feminino. O pronúcleo feminino vai se unir ao pronúcleo masculino naquele processo que a gente conhece como cariogamia. E aí a gente vai formar o zigoto. Outros espermatozoides tentam entrar no ovócito e não conseguem por causa daquela reação de zona, que faz um bloqueio polispermático, a ação dos cromátidos irmãs. E aí forma o segundo corpúsculo polar. E o pronúcleo feminino. Esse pronúcleo feminino, então, vai se unir com o pronúcleo masculino, formando o núcleo do zigoto, através da cariogamia. Seguindo com a nossa aula, então. Esse aqui é um videozinho que eu achei para mostrar, em especial, uma coisa que acontece durante as primeiras divisões mitóticas, durante as primeiras clivagens, que é como que esse blastocisto, que é a fase final dessa primeira semana, ele vai sair de dentro dessa zona pelúcida e dessa corona radiada, porque para ele implantar, ele precisa sair de dentro dessa estrutura. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Depois tem um desenho mais esquemático, digamos assim, um vídeo mais esquemático, animado, né? Isso aqui é um processo embrionário, de desenvolvimento embrionário real, né? Por microscopia óptica. Aqui os principais eventos da primeira semana: a fertilização, as clivagens, blastogênese e início da implantação. Tem uma coisa bem importante que acontece aqui nesse momento, que é a compactação, né? Nos primeiros dias de desenvolvimento embrionário, as células estão como se fossem soltas dentro da zona pelúcida. Elas
são até visíveis, dá para ver a separação entre elas, né? Dá para ver a membrana delas e aqui, ó, dá para ver certinho o que é cada uma dessas células. Quando a gente perder de vista essa delimitação entre as células, aí já aconteceu expansões intercelulares, entende? Outra coisa importante aqui é que o zigoto como um todo, ele mantém o tamanho. Como vocês podem ver, todo o zigoto está mantendo o tamanho dele. Porém, os blastômeros estão diminuindo de tamanho porque o zigoto como um todo mantém o volume. Isso também é uma característica bastante importante da primeira semana. A gente tem a formação da mórula, né, que é aquele complexo celular que tem de 12 até 16 células, 16 blastômeros, e aí já tem uma diferenciação celular, né, que é a massa celular externa e a massa celular interna. Aqui a gente tem a formação do blastocisto, que já começa a contrair e relaxar, tentando sair de dentro dessa zona pelúcida, de dentro dessa corona radiada. Porque ele precisa sair daqui para poder nidar, entende? Precisa sair daqui para poder implantar. É isso que ele está fazendo. E depois que ele conseguir sair daqui, vocês vão ter uma ideia do tamanho que ele já ganhou, né? Aqui a gente tem a cavidade blastocística, que está cheia de líquido, né? Ele enche essa cavidade de líquido justamente para poder crescer também. Essa é uma imagem bem rara, assim, até foi difícil encontrar para mostrar para vocês. E aqui ele sai e aí ele fica, digamos assim, vegetando ali, né? No líquido uterino até poder implantar. Certo? Também. Mudando de slide. Que eu falei para vocês anteriormente, só voltar no slidezinho aqui. Quando a gente chegar no estágio de mórula, que é como eu disse para vocês, aquela fase que a gente tem de 12 a 16 células, a gente vai ter uma diferenciação celular, né? Que vai ser a massa celular externa, ou células externas, ou células do trofoblasto, que vão ser responsáveis, no caso, por formarem a placenta. Aí também a gente vai ter as células internas, ou massa celular interna, que vai formar o embrioblasto, que vai ser responsável por formar os tecidos do embrião. Aqui tem uma coisa interessante, que é que o embrioblasto, já nesse início ali da primeira semana, ele começa a produzir uma substância chamada de fator precoce de gravidez. E esse fator precoce de gravidez, ele consegue ser testado, consegue ser captado em alguns testes de gravidez, só que tem alguns poréns, né? O primeiro porém é de que esse teste ele é muito caro. E o segundo porém é de que 50% dos ovócitos fertilizados são abortados. Então, de nada adianta a gente ter um positivo para o desenvolvimento, para a fertilização ali do início, se antes da nidação, metade desses ovócitos são perdidos, entende? Aqui um videozinho que já começou a rodar assim que eu troquei de slide, que fala sobre a questão das clivagens, né? A gente tem, então, o encontro do espermatozoide com o ovócito lá na ampola. Desse encontro a gente forma o zigoto e ele vem em direção ao útero através da tuba uterina, sofrendo as primeiras clivagens. E é isso que esse vídeo nos mostra. Aqui um zigoto com duas células, né? Sofreu a primeira clivagem. Tem 2 blastômeros. A zona pelúcida aqui em volta desse zigoto. Ali não mostra a coroa radiada, né? Aqui já com 4 células, né? Cada uma das 2 células anteriores gerou mais uma. Isso aqui é tudo processo mitótico, tá, pessoal? Agora aqui a gente vai estar no estágio de 8 células, isso é em torno do segundo até o quinto dia. É uma variação aí grande até, mas varia, né? De pessoa para pessoa. Tá vindo aqui em direção ao útero ainda. E a gente vai estagnar, digamos assim, no final da primeira semana, com o blastocisto chegando aqui para implantar. Certo? Aqui a gente
já tem uma fase de com certeza tem mais tá nos da mórula, a gente forma o blastocisto. A sofoblasto, a gente vai formar o cincisto trofoblasto, é a parte que vai formar o embrião futuramente. Né? Aí o blastocisto tá aqui já pronto para implantar, que é o que a gente vai ver nessa aqui. Tem os principais eventos resumidos, que é o que vocês precisam ter em mente. É o mínimo que vocês precisam saber, que é onde acontece o fim da implantação. Na verdade, a gente tem a implantação ali no final da primeira semana. E depois acontece durante a segunda semana e até um pouco da terceira, todo esse processo de implantação, de início da circulação útero-placentária que eu vou explicando aqui para vocês. Mas o que acontece de principal na segunda semana e que precisa ficar é de que acontece aqui a formação do disco embrionário ou disco embrionário bilaminar, tá? Além disso, acontece a formação do saco coriônico. Tem uma imagem aqui esquemática do Moore, que é só para depois vocês podem pausar o vídeo e ler com mais calma, que só mostra que os 3 tecidos que a gente vai ter lá no final da gastrulação, no final da terceira semana, vão ser oriundos do epiblasto, que é uma dessas 2 camadas que são formadas aqui na segunda semana. De que o epiblasto ele vai formar o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Tá? A gente tem aquela noção errada de que o hipoblasto, essa segunda camada aqui do disco bilaminar, é que vai formar o endoderma, e isso não é verdade. Tá? As 3 camadas vão ser formadas a partir do epiblasto. Mais precisamente, a partir da linha primitiva, que é formada a partir do epiblasto. Mas vocês vão entender isso bem daqui a pouco. Segunda semana, então, como eu disse, os principais eventos samanário bilaminar. Vamos ver aqui, formação do bem como é que isso vai acontecer. E nada melhor do que um vídeo bem esquemático e didático para ficar claro isso que eu estou falando. Só vou esperar meu computador abrir aqui esse vídeo e a gente já dá início à explicação. Depois eu posso mandar esses vídeos para vocês, até se vocês quiserem, pelo WhatsApp, mas eu acho que não tem porquê, já que está sendo explicado aqui, né? Um instante. Então, o blastocisto, ele chega na cavidade uterina, onde ele vai se implantar. Quando o blastocisto não se implanta no corpo do útero, nessa região aqui principalmente onde está mostrando, a gente vai ter uma gravidez ectópica, tá, pessoal? Que pode acontecer na tuba, pode acontecer fora da tuba, né? Cavidade abdominal. Enfim, ele está dando um zoom aqui para mostrar agora o processo de implantação que acontece do blastocisto no útero. Esse processo vai se dar por uma estrutura, pessoal, que a gente chama de sincício trofoblasto, que é essa estrutura em verde aqui, que nesse momento já está secretando HCG, que é um hormônio trófico, justamente para poder promover esse crescimento e entrada dele nesse tecido, além de estimular o corpo lúteo a se manter ativo e inteiro. Fazendo isso, o corpo lúteo continua secretando estrogênio e progesterona que mantém o útero, certo? Então ele tem uma função bastante importante. Tá? A formação das 2 lâminas, ou 2 camadas, aqui durante a semana, está se dando nesse momento. Aqui onde a gente tinha o embrioblasto, agora a gente tem 2 camadas, que é o epiblasto e o hipoblasto. A partir do epiblasto, a gente tem uma diferenciação em amnioblastos, que são essas células que formam a membrana amniótica, que vai delimitar então a formação do saco amniótico, que contém um líquido amniótico. Esse líquido amniótico é produzido por essas células aqui, que são os amnioblastos. Tá? Depois a gente vai ter um zoomzinho nesse vídeo, vai ficar melhor de ver essas células. O citotrofoblasto, então, são essas células mais roxinhas, mais rosas aqui na periferia, e o sincistrofoblasto, essas aqui mais verdes na tela de vocês.
Isso aqui acontece por uma reação tecidual, que a gente chama, tá, pessoal? Que é por uma proliferação de vasos. Glândulas uterinas, além da produção da captação de lipídios e glicogênio, começa os integrados vasos dar início a ser gases entre esse embrião e a mãe. Aqui a gente tem a formação de outras estruturas nesse momento. Aqui tem o mesoderma extraembrionário. É extraembrionário porque está fora do... Isso aqui é o nosso embrião, tá, pessoal? Isso aqui é o que vai dar origem ao nosso embrião. Essas duas lâminas aqui é que vão dar origem. Como esse mesoderma está fora dessa estrutura que vai dar origem ao embrião, ele é chamado de extraembrionário. Depois, quando a gente for formar as 3 camadas lá na gastrulação, vocês vão ver que o mesoderma ele se forma aqui. Esse aqui é o mesoderma embrionário ou intraembrionário. Significa a mesma coisa, tá? Aqui por onde esse embrião ele adentrou o útero, a gente vai formar um tampão de fibrina também depois que esse processo terminar de acontecer, tá? Esse aqui é o saco vitelínico, tá, pessoal? Que está delimitado, então, por essa membrana exocelômica, que é originada a partir do hipoblasto, que são essas células amarelas. A gente continua o nosso desenvolvimento embrionário, então. Aqui, a cavidade coriônica sendo formada. Vocês vão ver que, com o tempo, o saco vitelínico vai ficando cada vez menor, certo? Aqui a gente tem já as vilosidades coriônicas primárias, que são prolongamentos do citotrofoblasto para dentro do cistofoblasto. Continua nosso desenvolvimento. Aqui um corte é uma aproximação, então, do epiblasto, do hipoblasto e da membrana amniótica aqui formada pelos amnioblastos. Esses amnioblastos, cada uma dessas células aqui que é responsável pela produção e secreção do líquido amniótico aqui na cavidade amniótica. Como vocês podem ver também, o epiblasto ele é composto de células mais alongadas, um pouco mais prismáticas, né, colunares, enquanto que o hipoblasto é formado por células mais delgadas, mais finas, um pouco mais cuboides, certo? Eu vou pausando o vídeo para explicar as estruturas, tá, pessoal? Acho que assim é mais fácil do que pegar e tentar entender figuras de livros, assim, né? Não que vocês não possam, depois vocês vão ter até mais facilidade para pegar um livro e entender. Aqui a gente vai ter, então, o disco bilaminar, que é o que acontece principal nessa segunda semana, né? O disco embrionário, o disco bilaminar, ele é formado, então, pelo epiblasto e pelo hipoblasto. O desenvolvimento continua, o sensício continua evoluindo para dentro do endométrio. Telínico, ele continua diminuindo, coriônico aumentando, continua sendo saco vitelínico ou vesícula umbilical secundária, que daí é o saco vitelínico menor. Quando ele ocupava todo esse espaço que praticamente era a vesícula umbilical primária, isso a gente também vê em algumas literaturas, né? Aqui, na embrionário, que vai dar origem ao nosso cordão umbilical, tá? Isso é bem importante também. O videozinho acabou, agora vamos dar continuidade aqui para a aula. Aqui eu peguei um videozinho também na internet
só para explicar como é que se dá efetivamente esse início da circulação útero-placentária, aquela criação ali das velocidades coriônicas. Isso é bem interessante, esse vídeo aqui está bem didático. Só esperar começar a rodar para poder mostrar para vocês efetivamente como isso acontece. Pronto. Qualquer dúvida que ficar de qualquer parte da matéria aqui, ou que eu não tenha dito, ou que eu tenha dito e não tenha ficado muito claro, vocês podem vir a qualquer momento me chamar, ou chamar o Felipe, que a gente está disponível, tá? Esse vídeo aqui, eu consegui ele num canal do YouTube de uma clínica de fertilização in vitro. Eles têm alguns vídeos bem didáticos, assim, para explicar para os pacientes o que acontece no processo de desenvolvimento embrionário. Então isso aqui é feito para leigo entender, né? Mas a gente usa porque é realmente muito bom. E cientificamente correto. Aqui é nosso embriãozinho implantando. Lá, né? Nosso blastocisto implantando. O sincício trofoblasto, essa parte toda externa aqui, liberando enzimas proteolíticas para poder entrar nessa camada mais externa do endométrio. O citotrofoblasto aqui também crescendo para dentro dessa estrutura. E é o que a gente vai vendo agora. Vão sendo formadas lacunas, que dentro do citotrofoblasto, que são espaços virtuais, digamos assim, espaços propriamente ditos, né, que é onde vai desaguar toda a estrutura sanguínea que vai sendo por esse sincício-trofoblasto, que vai iniciar o processo de circulação entre o útero e a placenta. Aqui, ó. Aqui já está sendo degradado um vaso, está carregando sangue por dentro dessas lacunas. Aqui o sangue entrando nas lacunas formadas pelo sincício-trofoblasto. Nada melhor que uma imagem 3D, né, para poder visualizar o que realmente acontece. Aqui a gente vai ter o mesoderma extraembrionário, o citotrofoblasto, o sincício-trofoblasto aqui mais externo. E eu vou mostrar agora a formação, então, dessas velocidades coriônicas, né? Velocidade coriônica primária, quando a gente tem, então, o citotrofoblasto entrando dentro, redundante, mas entrando no sincício trofoblasto. Quando o mesoderma extraembrionário entra junto, quando ele adentra o citotrofoblasto, a gente vai ter uma velocidade secundária. Quando a gente tem a formação de vasos dentro desse mesoderma extraembrionário que está dentro do... E basicamente assim que se inicia a circulação útero-placentária. Começa a acontecer, então, troca de nutrientes entre a placenta e o útero. E essas trocas, então, vão ser responsáveis, né, por fazer a manutenção da saúde desse feto que está em desenvolvimento. Troca de gases, troca de nutrientes, enfim. Seguindo o baile, então, a gente entra na terceira semana, que para muitos embriologistas, e vocês entendendo na matéria, vocês vão entender porque que é tão importante, mas para muitos embriologistas é a parte do desenvolvimento humano mais importante, que é onde vai acontecer a geração, digamos assim, das três lâminas, ou três camadas que vão dar origem a todos os tecidos do corpo humano, tá? Pelo processo de gastrulação. Então, os principais eventos da terceira semana vão ser a gastrulação, a neurulação. A formação dos somitos não é tão importante quanto a gastrulação e a neurulação, mas também vai acontecer aqui lá pelo final da terceira semana, e isso vai se dar como consequência a diferenciação de tecidos e órgãos, tá? Indo direto para o vídeo, então, para não enrolar muito, explicando esse processo de gastrulação, que ele é complexo, tá?
Esperando só o vídeo rodar aqui no meu computador para eu poder mostrar para vocês. Então esse vídeo ele começa no final do último vídeo, aquele. Que a gente tem aqui a formação do disco bilaminar, né, epiblasto e do hipoblasto. Aí ele pega e faz um corte para nos mostrar mais de perto o que está acontecendo. A gente tem a porção cranial, a porção caudal, aqui o âmnion, né, com o líquido amniótico dentro. Aqui a membrana cloacal, aqui a membrana orofaríngea e aqui a linha primitiva. A linha primitiva é composta de 3 estruturas, tá? O sulco primitivo, que é esse aqui, o nó primitivo aqui, e a fosseta primitiva, que é um buraquinho aqui no meio do nó primitivo. A gente vai fazer um corte coronal ou transversal aqui para poder ver mais de perto e num outro ângulo o que vai acontecer aqui agora na terceira semana. Aqui em azulzinho hipoblasto, ali a linha primitiva bem ao centro e acima do hipoblasto. Essa linha primitiva começa a invaginar as células aqui para baixo, que vão substituir o hipoblasto pelo endoderma definitivo. Lá em cima ainda tem epiblasto, certo? Agora a gente vai formar mesoderma intraembrionário, ou só mesoderma propriamente dito, né? Que também vai derivar dessa linha primitiva e vai entrar aqui em cima do endoderma. Então agora a gente vai ter o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, os tecidos do corpo humano. Isso é chamado de gastrulação. A gente tem a face cranial, porção caudal. Aqui é a linha primitiva. Aqui a gente tirou o ectoderma sem uma porção cranial. Aqui é a placa neural, o ectoderma foi colocado de novo em cima. Aqui é a membrana orofaríngea lá na frente, a membrana cloacal aqui, que delimita o que é cranial e o que é caudal. Seguindo com o desenvolvimento agora a formação da notocorda, né? Outra estrutura importantíssima no desenvolvimento embrionário. Um corte sagital, nos mostrando o desenvolvimento da notocorda, aqui em verdinho. O processo notocordal, formando o canal notocordal, que vai ficar, então, dentro do mesoderma, né? Mesoderma, aqui em vermelhinho. Aqui é a fosseta primitiva, né? Aquele buraquinho. Acontece a fusão, então, do processo notocordal dessas células, do processo notocordal com o endoderma, e isso vai acontecer e vai se manter por um certo tempo, depois vai voltar ao normal. Então, aqui mostrando a comunicação entre essas duas cavidades. É o saco vitelino, a cavidade amniótica. Depois, durante o processo de formação propriamente dito da notocorda, existe uma diferenciação aqui da ectoderma. Se prolonga essa partezinha aqui, que é chamada de crista neural. Vai se unir com essa outra crista do sistema nervoso central, e as cristas neurais vão ficar em volta desse tubo neural, que vão ser o primórdio, ou o sistema nervoso periférico primitivo. Vai dar origem a todas as estruturas do sistema nervoso periférico primitivo.
certo? Continuando com o nosso desenvolvimento aqui, então. A placa neural aqui formadinha. Formação da alantoide, tá? Pessoal, que é importante para o desenvolvimento futuro na pediatria, na cirurgia pediátrica, alguns problemas dessa estrutura. Avançando então aqui com a nossa aula. Tentando sair para frente aqui. Que agora a internet não resolveu não nos ajudar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Um processo de neurulação eu expliquei ali para vocês, que é da junção daquelas cristas neurais. A formação dos somitos acontece no final da gastrulação e junto com a neurulação, tá, pessoal? Ao final da terceira semana, a gente tem a formação de pelo menos os 3 primeiros somitos ali do nosso corpo. E eu encerro essa aula agradecendo vocês, deixando como sugestão esse teste para vocês assistirem em qualquer momento também, para aumentar o conhecimento de mundo de vocês. Essas aqui são as referências que eu usei para fazer essa aula, e fiquem com Deus, e bons estudos e uma excelente prova, tá? Beijos e abraços.